Bom dia, meu nome é João Wesley Santos de Carvalho, sou aluno da Universidade Veiga de Almeida, estou cursando licenciatura em História e estou gravando essa videoaula para a matéria Diálogos Interdisciplinares, aluno do professor Giovanni. O tema da minha aula escolhida é Globalização, Padrões, Paradigmas e Impactos. As habilidades da ABNCC são analisar as mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando os prós e os contras dos movimentos às políticas globais. Então, vamos lá. O que podemos entender como globalização? Globalização é um tema que tem muito se falado atualmente. Mas o que entendemos como globalização? Globalização nada mais é do que uma diminuição de espaços, uma diminuição de fronteiras. As fronteiras, elas se aproximam, as relações se aproximam. Essa diminuição ocorre e ocorre uma interligação total ou parcial entre os diversos locais do mundo. Esse tema foi muito abordado, esse tema globalização, ele é muito abordado no início da década de 1980. A globalização, ela é uma pauta interdisciplinar. Por quê? Porque ela envolve a geografia, a história, a filosofia, as relações sociais, a antropologia, a filosofia. Então é uma pauta muito aberta, justamente porque ela engloba cultura, economia, ela influencia isso tudo. Em suma, podemos entender a globalização como a diminuição dos espaços, aumentando assim o fluxo das relações sociais e econômicas no mundo. A globalização, é importante ressaltar que a globalização, ela não é uma coisa linear. A globalização não é uma coisa linear, não é uma coisa hermeticamente fechada. A globalização é um processo. Ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo de toda a conjuntura histórica. A globalização, ela não pode ser tida como uma coisa com uma cadência. Nós não temos esse controle. Ela é um processo que vem em constante evolução, principalmente devido à evolução da tecnologia, do transporte, da informação, principalmente a internet também. Os transportes, a internet, a tecnologia, ela reduziu os espaços e mesclou as fronteiras. Muitos autores denominam que o início da globalização se deu no século XV, com o advento das grandes navegações. Podemos perceber aí a grande associação que a globalização tem com o capitalismo. Por quê? O que está ocorrendo no século XV, no século XV? As grandes navegações. Ou seja, a grosso modo, Portugal, que foi um dos precursores das grandes navegações, que foi o precursor das grandes navegações, ele começou a diminuir os espaços do mundo, conhecer o mundo, a procura das suas rotas comerciais para as Índias. Portugal começou, com as grandes navegações, a diminuir os espaços, a percorrer o mundo. Então começou a ter essa interseção entre cultura, entre economia, essa união. Então, a globalização, ela está muito unida com o capitalismo. Então, essa primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, muitos autores consideram que a globalização se iniciou nesse momento. No entanto, como eu disse, a globalização, ela começou a ter uma outra visão, começou a ser falada numa outra perspectiva, na perspectiva que nós temos, no início da década de 1980. Com o quê? Com o fim da Guerra Fria. Vamos entender um pouco essa conjuntura histórica. Término de 1945, término da Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem mundial se estabelece no mundo. O que entendemos como uma nova ordem mundial? Uma ordem mundial. Uma ordem mundial é a hierarquização dos poderes entre os países do mundo.
pós 45, pós Segunda Guerra, essa hierarquia ela se preponderou em dois blocos: capitalista, Estados Unidos, e socialista, União Soviética. Nova ordem mundial, essa nova configuração do poder mundial. Após declínio, aí pós 45, né, começamos a Guerra Fria, que foi essa guerra indireta, não tão indireta assim, mas os blocos de poder, os principais blocos de poder, que eram Estados Unidos e União Soviética, não se enfrentaram diretamente, entendeu? Teve confrontos em outras regiões do mundo, mas nunca diretamente, entendeu? Então, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial e consolidação da nova ordem mundial do período, porque como eu disse, as ordens mundiais elas são oscilantes também, elas variam com o contexto histórico. Então, naquele momento, a ordem mundial era Estados Unidos e União Soviética, os polos de poder. Então, iniciamos a Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, 1985, com o marco, com a queda do Muro de Berlim, uma outra ordem mundial se estabeleceu, que foi a assunção do capitalismo, a consolidação do capitalismo. E nisso, a globalização com o Fórum do Capitalismo. E o que ocorre? A globalização ela foi preponderante para as 3 revoluções industriais, para todas as revoluções industriais. A globalização teve preponderância. No entanto, na terceira revolução industrial, que foi a revolução técnica, científica e informacional, ela foi mais visível. Por quê? Os constantes avanços tecnológicos promoveram esse encurtamento maior. E o que a Guerra Fria, o término da Guerra Fria tem a ver? Tem a ver porque ocorreu uma nova ordem mundial e uma homogeneização disso. O capitalismo se preponderou como único no mundo, como fator no mundo. E a globalização, ela, como eu disse, ela foi esse encurtamento, principalmente advindo da terceira revolução industrial, que foi a revolução técnico-científica informacional. Ela interfere em todos os campos. Não é só no campo econômico. A globalização interfere no campo cultural, no campo econômico, no campo da política, no campo dos direitos humanos. Ela é muito forte no campo da economia, mas ela também, e no campo cultural também. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, não só hoje, mas mais visível, nós podemos acessar a cultura chinesa, a cultura norte-americana. E como o vice-versa. Os Estados Unidos, eles realizam algumas partes culturais brasileiras, alguns quesitos culturais, ou seja, tem esse multiculturalismo. Podemos dizer que é um multiculturalismo. E podemos dizer também que com o advento da internet, nós podemos criar os cidadãos do mundo. Um cidadão que ele consulta todos os tipos de cultura. Isso é globalização. Isso é uma das materializações da globalização. Hoje, se você conhece a cultura norte-americana, a cultura chinesa, você interage com essas culturas. Ou seja, é uma grande integração cultural, social e econômica. Podemos denominar isso de multiculturalismo. E quais são os contras disso? Qual é o lado negativo desse multiculturalismo, da globalização, vamos dizer assim? A globalização, como ela é atrelada ao capitalismo, na globalização ocorre uma grande concentração de renda, assim como de tecnologia. Esse crescimento não é igual. Esse crescimento é desigual. Por mais que o acesso seja bem amplo, o conteúdo desse acesso e esse conhecimento, ele é meio que difundido pelas grandes potências, pelos grandes concentradores de tecnologia. E o que isso pode promover? Isso pode promover uma perda inestimável para a história. Por quê? Os regionalismos, as culturas locais, elas acabam sendo engolidas
por essa cultura que foi padronizada, essa cultura mundial, que não é tão mundial, porque não é uma mesclagem. Em regra, não é uma mesclagem, não se procura uma mesclagem. A cultura dos centros de poder, elas são muito mais difundidas, muito mais observadas, muito mais romantizadas, até no seu meio de propagação, do que a cultura local de um país não tão desenvolvido assim, com não tanta tecnologia assim. Os centros de poder, eles exercem esse controle. E o que pode ocasionar? Essa extinção cultural locais. Alguns costumes locais vão se perdendo, porque nós temos que comer um McDonald's. Então uma gastronomia local, ela vai se perdendo, vai sendo deixada de lado. As nossas tradições orais, elas começam a ser suplantadas pelo conteúdo midiático, pelo conteúdo da internet, pelo conteúdo do momento, o que são estabelecidos os padrões de conteúdo. E isso fica sempre, quase que sempre, não vamos generalizar, nesses centros de poder. Mas nem tudo é tão ruim na globalização. Quais são os prós da globalização? Graças à globalização, nós conseguimos ter um avanço tecnológico imenso. Como eu disse, a revolução técnico-informacional é algo assim extraordinário e que está em constante evolução. Uma maior difusão de conteúdo. Hoje, se nós tivermos alguma dúvida, nós podemos acessar o Google. E devido à tradução, podemos ter acesso aos diversos tipos de conhecimento mundiais. Isso é um prós. Isso é algo que soma-se para a humanidade, para a evolução da humanidade. Outra coisa, uma maior difusão comercial. Um maior fluxo de pessoas. Isso é muito interessante. E outro advento também muito importante que nós vemos hoje na atualidade são as redes sociais. As redes sociais também podemos dizer que é uma da materialização da globalização, porque é um fluxo intenso de pessoas de todo mundo, de todas as culturas, de todas as comunidades, de todas as tribos. Isso nós chamamos de aldeia global. Essa é a aldeia global que nós podemos dizer. Essa reunião de todas as tribos, de todas as pessoas, de todas as culturas, promovendo um intenso fluxo de conhecimento, cultura, e entre outros. E qual seria a consequência disso? Como nós podemos ver hoje, como nós vemos hoje, essas consequências desse processo que não está no fim, está longe de estar no fim, devido às constantes evoluções tecnológicas que nós temos. E o que nós podemos visualizar hoje? Nós podemos visualizar as multinacionais, as empresas transnacionais, que hoje você não sabe dizer, elas foram originadas num país, geralmente num centro de poder, num país desse que tem uma concentração de poder, mas hoje ela tem sedes em vários locais. Então essas multinacionais, elas são uma materialização dessa globalização. McDonald's, Samsung, Fiat, diversas empresas de diversos campos, no campo da gastronomia, no campo cultural, no campo do entretenimento, elas hoje estão difundidas pelo mundo. Isso é uma globalização. Isso também tem um ponto positivo, como foi falado lá atrás. Isso pode suplantar, isso pode extinguir algumas culturas e regionalismos locais, mas também tem um ponto positivo, porque difunde a tecnologia para os países ainda que estão em desenvolvimento. Tem uma maior coletivação de tecnologia. Não quer dizer que é uma tecnologia de ponta, que é tecnologia, quer dizer, é uma tecnologia de ponta, mas não podemos nos considerar como centros do poder. Mas é uma tecnologia, é uma difusão, é uma coletivização dessa tecnologia. Podemos verificar também as formações de blocos econômicos, como o NAFTA, como o Mercosul, como a União Europeia, que por mais que nós achamos que se fecham, que fica uma coisa fechada, que atrapalha a globalização, essa é a primeira ideia que nós temos, mas ela aumenta o maior fluxo de mercado, de comércio, de materiais, de produtos, e também a consolidação.
Com isso, com o advento da globalização, nós podemos ver a consolidação do capitalismo, ou seja, na sua fase neoliberal. E isso promovendo um afastamento do Estado, das relações, do Estado mínimo, podemos dizer assim. O neoliberalismo é o Estado mínimo. E isso, a consolidação do capitalismo com a globalização, ela implanta o neoliberalismo. Terminei, já estou extrapolando, bem dizer, o tempo, mas em suma, o que nós temos, não estou querendo fazer um julgamento se a globalização é ruim ou boa, mas eu acho que o grande quê da questão da globalização é ela fazer uma simbiose entre o local e o mundial, entre o regionalismo com a mundialização, para que essa relação simbiótica seja favorável para ambos os lados. Mais uma vez, obrigado, e espero que tenha contribuído com alguma coisa. Bom dia.